O caso que eu vou narrar para vocês aqui hoje aconteceu no ano de 2009 no Japão, e a polícia passou simplesmente 7 anos investigando ele, mas não passou nem perto de resolver o caso. E o criminoso só foi identificado graças à irmã da própria vítima, que percebeu um pequeno detalhe que os investigadores japoneses não perceberam. Então, se você é uma pessoa que é nova por aqui e se interessa por esse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. E peço também que me siga no meu Instagram, o @chamalzinho. E agora, dados os recados, vamos pro caso. Miyako Hiraoka nasceu no ano de 1990 na cidade de Izumo, na província de Shimane, no Japão. Segundo relatos de suas amigas, ela era uma menina muito simpática e charmosa, que adorava animais, principalmente seu cachorro Inu. Talvez tenha sido justamente por isso que, após terminar o ensino médio, no ano de 2008, ela ingressou na Universidade Estadual da província de Shimane e decidiu estudar biologia. Apesar dos pais de Miyako serem pessoas ricas, eles não estragaram a filha a enchendo de coisas e lhe dando dinheiro. Eles sempre ensinaram a garota que, se ela precisasse de mais dinheiro do que sua mesada, poderia simplesmente conseguir um emprego. E foi isso que ela fez. No ano de 2009, Miyako conseguiu um emprego de meio período em uma cafeteria localizada a cerca de 2 km do campus onde estudava. E na segunda-feira, dia 26 de outubro de 2009, ela assistiu às palestras e foi trabalhar normalmente. Às 21 horas, seu turno terminou, ela fechou a loja, pegou um saco de lixo e saiu. Mas infelizmente, a jovem não voltou para casa naquela noite. E pelo fato dela não ter atendido às ligações dos pais durante todo o dia seguinte, eles perceberam que havia acontecido algo terrível, então contataram a polícia para denunciar o desaparecimento da filha. Diferente de outros casos que eu já contei aqui no canal, que os adolescentes desaparecem e os policiais simplesmente dizem que eles sumiram por conta própria, as autoridades aqui começaram rapidamente a procurar pela estudante de 19 anos, e a primeira coisa que eles fizeram foi verificar as imagens do circuito interno de TV do local onde ela trabalhava, mas não conseguiram encontrar nada que parecesse suspeito. Depois disso, a polícia resolveu entrevistar os seus amigos, e eles sim tinham algo para dizer. Acontece que algumas semanas antes de seu desaparecimento, a jovem relatou para alguns colegas que ela tinha a sensação de que estava sendo observada. Ela não viu ninguém, mas aquela sensação era muito forte. Para vocês terem uma noção do quanto que aquela sensação afetava a garota, ela chegou até a pensar em largar o seu emprego e encontrar algum que fosse mais perto de casa, mas infelizmente ela não teve tempo para fazer isso. Aliás, um dos vizinhos da família Hiraoka disse à polícia que na noite de 26 de outubro, quando passeava com o seu cachorro a meio quilômetro de casa, notou um Toyota branco parado na beira da estrada, e aquele era o caminho que Miyako costumava seguir para voltar para casa. Além disso, o mesmo vizinho acrescentou que nas últimas semanas, antes do desaparecimento da garota, aquele carro apareceu várias vezes na região, e quase sempre à mesma hora, às 21h30, que era justamente o momento exato em que a Miyako voltava para casa. Com isso, ninguém tinha dúvidas de que esse Toyota estava de alguma forma ligado ao desaparecimento da jovem. No entanto, o vizinho não se lembrava nem do número da placa do veículo, nem da aparência do condutor. Devido a isso, sua identidade permaneceu desconhecida durante vários anos. Infelizmente, um mês depois do desaparecimento da garota, em novembro de 2009, as autoridades receberam uma ligação de um morador da província de Shimane. O homem havia ido até o Monte Garyu coletar alguns cogumelos, mas o que ele encontrou era algo que eu creio que ninguém gostaria de encontrar. Ao invés de cogumelos, o homem deu de cara com o corpo da Miyako Hiraoka. De acordo com o relatório do médico legista, a garota caiu nas mãos de um criminoso covarde que fez coisas terríveis com ela, não só antes, mas também depois do crime. Por conta disso,
a garota só pôde ser identificada por meio de um exame de DNA. O especialista que realizou o exame teve dificuldade em dizer a hora exata do óbito. Ele disse que ela perdeu sua vida no período entre 26 e 30 de outubro. No entanto, a única coisa que ele foi capaz de dizer com total certeza é que Miyako teve sua vida ceifada em outro local e ela foi transportada para onde seu corpo foi encontrado alguns dias depois de sua morte. Tudo indicava que o criminoso planejou aquela situação por muito tempo e tudo foi executado de maneira muito cautelosa, de forma que ele não deixou nenhum vestígio no corpo da garota. Por causa disso, o tempo foi passando, os dias viraram semanas, as semanas se tornaram meses, os meses viraram anos e depois de 7 anos, a polícia não estava nem perto de resolver aquele caso. Na verdade, eles estavam tão longe quanto em 2009, quando tudo aconteceu. Mesmo com uma recompensa tendo sido oferecida no valor de 3 milhões de ienes, que dá aproximadamente 120 mil reais, as autoridades não conseguiram nenhuma pista que os ajudasse a resolver aquele crime absurdo. E foi nessa hora que a irmã da Miyako resolveu que se as autoridades não iriam conseguir resolver aquele crime, ela mesma iria investigar. Então, a garota se envolveu na investigação. Na época do caso, a estudante tinha 14 anos, então se lembrava muito bem de sua irmã e não conseguia conviver com a ideia de que o criminoso que a privou da presença dela continuava em liberdade. Por causa disso, a irmã de Miyako decidiu seguir a principal pista do caso, o carro que seu vizinho avistou. A polícia verificou repetidamente todos os carros semelhantes em um raio de centenas de quilômetros, e tinham vários suspeitos, mas não tiveram resultados. Só que, diferente dos policiais, a jovem pensou que o carro poderia ter se envolvido em algum tipo de acidente. Então ela começou a estudar os relatórios sobre acidentes rodoviários daquele período e se deparou com um acidente que ocorreu apenas 2 dias depois que o corpo de Hiraoka foi encontrado. Havia um Toyota branco do mesmo modelo que o vizinho viu, e a notícia dizia que o carro bateu na via expressa e pegou fogo. O veículo era dirigido por Yoshiharu Yano, de 33 anos, que estava acompanhado de sua mãe, que ia no banco do passageiro, e infelizmente nenhum dos dois sobreviveu. Além disso, não houve motivos evidentes para o acidente, então a polícia chegou à conclusão de que o motorista perdeu o controle ou simplesmente fez aquilo de propósito. A garota contatou a polícia e compartilhou seus pensamentos com um detetive, e por sorte e competência dele, o homem não descartou a sugestão dela e decidiu estudar a biografia de Yoshiharu Yano. Na época do caso de Miyako, o homem trabalhava como diretor de marketing em uma empresa de prestígio. Ele não tinha esposa, embora tivesse muitas admiradoras, afinal, ele tinha uma aparência de modelo. Vendo apenas superficialmente, Yoshiharu poderia parecer um cidadão comum, mas ele tinha um passado sombrio. No ano de 2003, o jovem talentoso e judoca promissor recebeu 3 anos e 6 meses de prisão por causar danos e perseguir sua ex-namorada. Ele foi liberado antes do previsto e, graças ao seu charme, rapidamente encontrou um bom emprego, que não ficava longe do local onde a Miyako trabalhava. Aquilo foi o suficiente para inspecionar a casa onde Yoshiharu morava. Felizmente, o pai dele não jogou fora os pertences do filho, entre os quais a polícia encontrou uma câmera com um pendrive contendo 57 fotos de Miyako, tirada por ele durante o seu ataque. Então, no final de dezembro de 2016, a polícia fez uma declaração oficial dizendo que o caso de Miyako havia sido resolvido. Infelizmente, nenhuma acusação foi feita contra Yoshiharu, afinal, ele já não estava mais vivo. Mas a revelação do criminoso trouxe algum tipo de alívio para a família da jovem, e a irmã da Miyako, responsável por resolver o crime, disse o seguinte à imprensa: "Tantos anos se passaram, mas ainda é difícil para mim aceitar que Miyako não existe mais. Estou feliz que o nome do perpetrador tenha se tornado conhecido. É uma pena que ele não tenha recebido nenhuma punição", disse a jovem.
Então esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu gostei, se inscreva no canal, mande para todos os seus amigos, ative o sino das notificações e também comente o que você achou dessa história. Eu particularmente achei tudo muito incrível, porque a irmã da Miyako, ela simplesmente se envolveu na investigação e resolveu o caso. Os policiais passaram 7 anos investigando e não saíram do lugar. Ela, em menos de um ano, conseguiu resolver esse crime terrível. Assim, eu não sei o que ela tá fazendo atualmente da vida dela, mas eu acho que ela seria uma ótima detetive, porque ela simplesmente resolveu investigar uma coisa que até que faz muito sentido, porque se o criminoso ele acabou de cometer um crime e ele tem um pingo de remorso, pode ser que ele fique muito nervoso e acabe se envolvendo em um acidente. Então ela simplesmente foi ver se alguém tinha se acidentado com um carro parecido com aquele que foi avistado. E aí ela encontrou o ouro no caso, né? No caso, ela encontrou a identidade do criminoso que ceifou a vida da irmã dela e conseguiu assim um pouco de justiça, talvez, ou um pouco de paz. Acho que justiça não, né, porque o criminoso já tinha perdido sua vida, mas pelo menos encontrou um pouco de paz e deu um fim nessa história, que eu acho que é o mais importante. E é isso, se quiser apoiar o canal, temos várias opções, como o Pix, o Seja Membro, o Valeu Demais e o Apoia-se. Vai você escolher qual dessas é a melhor. Por hoje é só, e eu te espero no próximo vídeo.